Estamos aqui para falar de vinho e eu tô com um convidado muito especial. Esse aqui é o Eduardo, ele é o sommelier de Canterize. Então acho que a gente pode começar pelos tipos de vinho. Dos clássicos, né? Um Sauvignon Blanc, um Chardonnay. O Sauvignon Blanc é um vinho um pouco mais frutado, traz aí notas de maracujá. Vamos escolher um sabor de pizza para cada um desses aqui. Então, um sabor de pizza para comer, para degustar com um Sauvignon Blanc. Tá, aqui uma pizza com bastante queijo. 4 queijos? 4 queijos. 4 queijos. Com rosé. Com rosé eu colocaria a marguerita, que tem tomate, com combina. manjericão, com tudo isso. Harmoniza. Ó, a gente tá harmonizando com pizza. Aqui eu traria uma Califórnia, né? Que tivesse alguma Qual coisa é a Califórnia? com frutas. Ai, gente, não consigo. Não? Não, nossa, não. A Não Havaiana dá um aquela, contraste? não, aqui Não aqui passa, não desce? Não. E aqui a gente pode trazer as pizzas... Uma gaúcha com vários tipos de carne, provavelmente. Boa, aquela né? Gaúcha Que tem, a pizza depende muito. Tem calabresa eu gosto bastante. Uma outra sugestão de pizza, gente, é com parma também. Ai, também gosto. Vai muito bem. Parma. Fica bem interessante aí. Dá pra gente viajar mais nas clássicas, né? Sim. Então tu pode trazer. A portuguesa é uma loucura porque é muita coisa, né? E tem o ovo, vai acabar com a gente. No final Mas das nessa contas, linha... se quiser comer qualquer pizza com qualquer vinho, dá também. Porque eu faço isso direto. Eu Sim. harmonizo o meuzinho tudo com Doritos, pipoca. É o que eu tenho pra hoje, É o né? que E tem Netflix, pra hoje. né? Não vamos deixar de Mas pode falar beber só Netflix? porque... Pode, Pode, né? pode, Vamos né? lá. Uma coisa, gente, é o trabalho. Por exemplo, alguém me contrata, olha, Edu, eu quero fazer uma noite harmonizada. Aí sim eu tenho que detalhar tudo. Sim. Ver as características do vinho, as características do prato. Agora, se eu tô na minha casa, De boa. as pessoas assim falam, puxa, o sommelier só toma grandes vinhos. Mentira. Tudo mentira. O que acontece é o seguinte, eu abro um vinho, ele tá lá na minha geladeira já, uma semaninha. Olha, pergunta, Boa. porque fizeram uma pergunta. Conservação do vinho. Abrir a garrafa e digamos que sobrou. Uma coisa que nunca Não acontece lá em acontece. casa, então não tenho dica pra dar. Mas assim, posso guardar na geladeira? Como é que eu guardo? O branco eu guardo na geladeira, o tinto eu boto a rolha de volta e guardo fora da geladeira? O que é o ideal? Olha, eu sugiro o seguinte, uma garrafa que tu tome uma taça por dia, se conseguir. Ou tu tem um Vacovan, que tira o oxigênio aqui e o vinho não evolui. Então tem uma ferramentinha. Tem, mas é melhor pegar o dinheiro dessa ferramenta e comprar em vinho. Essa é a minha sugestão. Tá. Põe a rolha, todo dia tu vai ter um vinho diferente. Mas só que não é essa diferença exacerbada. Uma coisa é tu deixar esse vinho parado aqui e tomar ele daqui 10, 15 dias, ele vai estar evoluído. Óbvio. Mas muda o quê? Perde em fruta, perde a própria estrutura dele. Pode ficar um vinho mais xoxo, sabe? Comprei um Malbec que é assim, mais intenso, ele vai estar menos intenso? Sim, ele vai se perdendo, o que a gente fala, ele vai evoluindo, mas ele pode evoluir dessa para uma melhor, né? Ou seja, ele vai oxidando. Como a gente, a partir do momento que a gente nasce, a gente vai oxidando até acabar. E o vinho tem essa questão, o oxigênio faz isso com o vinho, mas em muitos casos a oxidação ela é favorável. Né? Uma microoxigenação faz com que, por exemplo, quando tu abre o vinho, tu põe na taça, os aromas são voláteis, ele melhora nesse contato com o oxigênio. Então, assim, uma semaninha, gente, pode colocar a rolha e tomando a sua taça tranquilamente. Na geladeira ou fora da geladeira? Ou não faz diferença? Eu deixo na geladeira, independente se branco ou tinto, mas quando eu vou tomar, eu chego e eu tiro ele um pouquinho para não tomar muito gelado. Porque qual o problema do vinho tinto gelado? Vocês lembram do tanino que a gente falou ainda há pouco? Ok. Explica os taninos. Tanino, o que é tanino? Tanino é uma substância encontrada na casca, no caule e na semente da uva. A sensação é de secura, de adstringência, que é o mesmo como quando a gente compra um caqui verde e uma banana verde. Então dá essa sensação, a pessoa fala assim, esse vinho é muito seco. Arde aqui os carrinhos. Adstringente, assim, fica tudo seco. Ele vai acentuar o tanino, no caso do tinto. Vai ficar mais seco. Então. Porque muitas pessoas gostam de vinho fresco. Eu gosto de gelado. Gelado. Então, quanto mais gelado, mais tânico. Então, se ele tiver muito, tu tem que tirar um pouquinho. Deixar um pouquinho mais. O contrário também é ruim. Quando o vinho está com a temperatura elevada, sobressai álcool e tu não consegue apreciar os aromas. Sim. No caso do branco ou até mesmo do rosé,
Se ele tiver muito gelado, ele vai fechar, porque as papilas gustativas vão se fechar e tu não vai sentir o sabor. Vai ser como as cervejas populares que a gente tem, que elas são ótimas bem geladas. Bem gelado. A Atena tá aqui com dúvida. Diga, Atena. Qual a temperatura ideal para deixar a adega? Qual é a temperatura ideal Ótimo. da adega? Entre 14 e 16 graus. Tá? Porque Atena, aí tu tem eu uma vinha adega? Tu é muito chique, Atena. Eu não tenho A gente nada. tem um abridor, vão te visitar. Então o ideal é isso, entre 14 e 16 no máximo, porque 14 seria o ideal, porque fica fácil para tu baixar ou para deixar ele, porque essa questão de vai e vem de temperatura, tu acompanha na taça. E já que a gente tá falando de oxidação, aquela coisa toda, teve uma menina também que perguntou no Stories, aquela coisa de abrir, deixar o vinho respirar, botar ele num decanter. Então, é real o hype, não é? É não real, frescura. mas depende do vinho. Depende do vinho. E existe a coisa seguinte, as pessoas falam, eu vou abrir e deixar aberto 1 hora, 2 horas na garrafa. Quem tem tempo pra isso? Não gente? adianta, porque o contato que ele tem com o oxigênio vai ser só isso aqui. Agora, se tu passa ele para um decanter, sim, porque muitas vezes um vinho muito potente ou um vinho de guarda, ele é um vinho com muita estrutura e ele só vai abrir quando ele volatizar. Então tu passa ele nesse decanter, isso faz com que ele vá se revelando. Né? Que é como tu faz então, na taça. Só abrir é meio frescura, mas realmente Não, abrir e se colocar no decanter, aí faz a por diferença. 2 motivos. O primeiro é esse, que ele vai se mostrar melhor, é um vinho que não vai ser tão áspero, tão duro, né? Vai estar revelado, eu diria. Toma um ar, ele tá mais leve, Isso, tá mais exatamente light. isso. É aquela pessoa que tá fechada e de repente deu uma volta. Sabe eu. Também tem a questão álcool. Tá. Porque como o álcool também é volátil, se tu coloca esse vinho... Gente, a gente tá falando de um decanter como uma coisa nobre. Mas vamos supor que tu tá na tua casa e tu tá lá com um vinho com 15% de álcool e tu achou realmente que esse álcool tá muito presente nesse vinho e tu quer fazer alguma coisa. Tu pode pegar uma bela jarra de vidro, colocar esse vinho na jarra e girar ele. Ele vai fazer o trabalho de uma bela taça. Se tu tem uma taça grande, também dá para brincar. Só que às vezes o álcool tá tão exacerbado que tu coloca a temperatura, tu vê a temperatura do vinho, não, puxa, é do vinho mesmo. Sim. Então tu passa ele para essa jarra, uma jarra de vidro também resolve. Sim. Né? Tá, então quando tiver muito alcoólico, digamos Você assim, não é vai. bom dar uma girada, gira na taça ou gira na jarra. Tá, bom girar. que aí já ajuda, beleza. E também não precisa ficar girando tanto. A questão é, quem muito gira, pouco sabe. O que mais? A gente vai falar agora dos arrolhamentos. Muita gente tem preconceito com um vinho que não tem rolha. Eu gostaria de dizer que eu amo quando não vem rolha, porque é menos uma coisa pra eu ter que fazer. Eu prefiro 1000 vezes só abrir. E isso não quer dizer nada, né? Porque antigamente queriam dizer que vinho que não vinha com rolha, vinho de... Como é que chama isso aqui? De screw cap é, sei lá, ele é De baixa menos qualidade, nobre, ruim. Eu reconheço que no começo até a gente falou, vamos perder o trabalho, né? Não sou sommelier para abrir a garrafa, então a gente vai ficar desempregado. Não, mas acontece o seguinte, gente, o screw cap, ele não determina a qualidade do vinho, e sim a proposta desse vinho. Porque ele é ecologicamente correto. Vocês imaginem o seguinte, a rolha, o que é a rolha? A rolha é a casca de uma árvore, que é retirado, a máquina faz a rolha, só que essa árvore demora 9 anos para se recompor. Sim. Então, Espanha e Portugal são os países que mais fabricam rolhas ou fechaduras. Então, o screw cap veio como uma alternativa ecologicamente correta. Isso não atrapalha em nada o sabor do vinho. Não, inclusive existem estudos já de vinhos que foram arrolhados ou fechados com rolhas de cortiça e rolhas screw cap, ou rosca com esse fechamento. Foram guardados o mesmo vinho, o mesmo lote por 5 anos. Isso na Universidade de Davis, na Califórnia. E eles não se alteraram. Mantiveram mesmo sabor. O screw cap tem um segredinho muito simples. Ai, gente, polícia passando aqui. Não, ambulância. Quem tem não bebeu o suficiente. Ainda não. Às vezes a gente faz muita força aqui, Sim. não consegue tirar, ou faz assim, o negócio não gira. Então o screw cap, gente, é aqui, ó, pega aqui e Na só base. gira aqui embaixo. Olha, Ok? O vinho abriu. fica a dica. Então, Vou tentar desse jeito. o pra encaixe é aqui, dá o cleque, foi pra cima. cima. Bom saber. Ela nasceu pra ser assim, Show. pra ser feito desse jeito. Me diz uma coisa, Existe- o que acontece nesses 20, 30 anos? Como é que muda? Porque eu nunca tomei um vinho assim tão Ele antigo muda pra saber na que sua tal. coloração, na sua intensidade, a parte aromática tem uma questão que a gente fala que são
os buquês ou os aromas até terciários de evolução de um vinho que vai amadurecendo. Um vinho tem que ter estrutura para poder envelhecer, ele tem que ter acidez, tanino, álcool e equilíbrio, para ele não se perder. É muito louco tu pensar que um vinho pode ficar 50, 100 anos guardado e ainda estar vivo, né? Então essa é a coisa surpreendente do vinho. Por isso a gente fala que é uma bebida viva. Sim. Porque o enólogo, quando faz, ele está ali, ele resgata tudo que tem de passado, de histórico, transforma isso no presente e imagina como isso vai se dar no futuro. É o passado dessa existência que é o solo, tudo que se passou naquele lugar, a tradição da sua família, o presente com o estilo do vinho que ele está fazendo e o que esse vinho vai representar no futuro ou como ele vai estar no futuro. E todo vinho pode envelhecer? Digamos que não. Eu queria perguntar, fui lá no supermercado, comprei um vinho verde, sei lá, agora deixa lá em casa, esqueci que ele existe. Não, 10 anos, o vinho se faz no vinhedo. Tá. Lá no vinhedo, o enólogo já determina para que vai ser aquele vinho. Por exemplo, aqui mesmo na loja a gente tem vinhos de 15, 20 anos, eles podem ser guardados. Isso se o consumidor conseguir, porque normalmente a adega ela fica sem vinho em uma semana. Rapidinho, nossa, lá em casa acaba tão rápido. Então assim, vamos supor a extração desse fruto. Tu tem um vinhedo, uma parcela do teu vinhedo, que tu quer fazer um vinho de maior volume, um vinho mais simples, um vinho de entrada. Se a tua videira dá 8 caixinhos, tu extrai dela aqueles 8 cachos. Sim. Certo? Ela trabalhou para nutrir 8 cachos. Tá. Então, ou seja, não vai ter tanta concentração. Uma outra parte do teu vinhedo, tu deixa 4 cachos para que ela vai trabalhar para alimentar 4. Então, eles vão estar mais parrudinhos. Sim. E numa outra parcela, tu tem pode ser a mesma uva, só que 2 caixinhos. Então, muda isso. A concentração de todos esses nutrientes daquele suco, daquele fruto, é o que vai dar o resultado final. Sim. E muitas vezes, quando tu tem uma safra ou que chove, coisa parecida, aquele vinho top tu não faz. Aí vai passando para um vinho mediano, porque um vinho para passar em madeira ele também precisa ter estrutura. Não dá para pegar um vinho que a gente compra no mercado por R$40 e querer guardar ele. Vamos falar nisso, a gente não está bebendo, né? Eu estou um pouco trêmulo já. E dicas, muitas pessoas também queriam, assim, dicas de vinho bom e barato. Porque só porque, outra coisa, a gente falou de preço agora, só porque um vinho é super caro não quer dizer que ele seja o melhor. Que só isso é bom. Uhum. Tem vinho aí de R$40. Dá pra ser feliz, esse aqui eu acho muito bom e é 30 e poucos, tá 30 e poucos no site. Então, às vezes, gastar muito dinheiro é legal pra conhecer rótulos novos, mas a gente também quer um bom custo-benefício. Sim. Dá umas dicas de custo-benefício aí. Ok, um cuidado que a gente tem que ter. Às vezes a pessoa chega e fala assim, poxa, eu fui numa festa, eu tomei muito espumante, eu tomei muito vinho, o vinho não era bom. A pergunta é, quanto de água tu tomou? 0. Questão, também tem isso. As pessoas, se é vinho ruim vai te dar dor de cabeça, se é vinho bom não vai. Isso não tem nada a ver. Existe uma questão que algumas pessoas realmente têm alergia a alguma coisa que existe no vinho. Alguém já me falou sobre tipo um conservante, às vezes. Pode ser. Vinho, pode dar também. Agora, essa questão do conservante é uma discussão gigante, assim, sabe? Que é o anitrite sulfuroso. Essa não é a pauta. A questão é... também pediram dicas. Já que estamos aí, a gente tá falando de preço e também de dicas, porque várias pessoas, como beber sem ficar com ressaca? Então, vamos lá, gente. Primeira coisa, o que é uma ressaca? A gente tá desidratado por dentro, literalmente. A cabeça o que é um vinho, né? Assim, a evolução do vinho que a gente vinha falando é o seguinte. O vinho, na sua cor e tudo, na sua intensidade, o que acontece? Quando tu tem 18 anos... Tu bebe na quinta, vai trabalhar, aí trabalha, sai na sexta, trabalha, aí no sábado, no domingo tu tá bem. Ou até na segunda se precisar, tu ainda tá bem, com 18. Passou dos 30, a gente não tem mais ressaca, e eu tô sendo generoso. A gente tem tragédias. A gente fica doente. São 2 dias para se recuperar. Então assim, bebeu vinho, tome água, que é para manter a integridade física, porque o vinho tem álcool, né? Ele tem água também, 80% aqui é água e mais 13% de álcool. Só que resseca, desidrata a gente. Real. Então precisa tomar água assim, é para limpar o paladar, no caso da degustação, e para se manter de pé, no caso da alegria.
né? Então, eu diria assim, uma tacinha de vinho, um copinho d'água. Sim, vai equilibrando até mesmo a questão alcoólica, né? Às vezes tu tá numa festa, mas tu não quer beber todas. Ninguém chega no balcão de um bar e fala, me dá uma garrafa que hoje eu vou ficar louco. O problema é que muitas vezes em festa, especialmente quando tem garçom e tem aqueles garçom gente boa, que assim, tu normalmente eles são mais gente boa com as mulheres, viu? Tu piscou, ele já tá enchendo eles a tua taça de novo, assim. Quando tu vê a taça sempre cheia. Ela nunca fica vazia. Nunca fica vazia. Isso é uma bênção de Deus. Acabou a noite destruída. E ninguém pede água pro garçom, né? Nunca. Alguém já foi numa festa e falou, olha, eu quero um copo d'água? Não existe isso. Então a gente tem no site as melhores escolhas. O nosso foco no site é exatamente isso, vinho fácil, mas fácil também para o bolso, né? Porque não tem que doer. A gente tem que abrir o vinho e é uma sexta-feira. Eu, por exemplo, eu tomo quinta, sexta, sábado, eu tomo bastante. Mas assim, nem sempre é uma ocasião mega especial. É uma ocasião especial pra mim. Aquele momento, eu comigo mesma, tô ali vendo um negocinho na TV, tô comendo uma pizza. Então não precisa ser um vinho de 80, 100, 200 reais. Pode ser 2,40. Pode ser 2,40. Até, né, quando é mais barato, o vinho dá pra tomar maior quantidade. Rende mais. Esse aqui é um bom. Esse aqui é 30 e poucos, né? E esse questão comercial, eu tenho que rever. Porque o meu negócio é mais a poesia e o vinho. Vamos falar da taça? Vamos falar da taça. Pois é, tem taças maiores, taças menores. Eu tenho taças bem grandes e outras de vinho menorzinhas. Que me ensinaram quando eu comprei lá as taças lá pra casa. Minha mãe disse assim, essas maiores é pra vinho e tinta, essas aqui toma com vinho branco. Só que como eu gosto de... Eu não quero ter que ficar voltando a geladeira toda hora, então eu tomo vinho branco no tação também. Então, a questão do branco, por que a taça do branco é menor? Porque o vinho branco, como tu precisa estar mais fresco, se tu tem uma taça muito grande, a probabilidade de ficar quente é maior. Tu enche mais, fica mais tempo e tal. Né? Ele é mais delicado, às vezes tem um furinho que tu bebe bem. Agora, se tu tem 6 taças diferentes e o mesmo vinho, tu vai ter 6 vinhos diferentes na questão de aroma. Porque, por exemplo, uma taça mais aberta, os aromas vão ficar mais espalhados, ele vai ter mais contato com o oxigênio, vai evoluir mais rápido. A taça mais afunilada vai concentrar esses aromas e sabores do vinho. Então essa é a viagem das taças. E também o pouso do líquido ou desse vinho na língua. Porque aqui na língua tu tem a divisão das regiões onde tu sente os sabores. Sim. Por exemplo, um vinho que tem uma carga de doçura maior, se ele cair muito lá atrás, essa doçura não vai ser perceptível. Então, tu tem uma taça mais bojuda com uma dobrinha, que no caso uma taça de um Beaujolais, coisa parecida, ela tem um ângulo que joga exatamente onde a tua papila vai potencializar essa doçura. Eu tenho um vinho com notas mais tostadas, ou coisa parecida, ou um vinho mais encorpado, onde ele deve pousar na boca. Então tem essa questão também, mas é uma aula de taça. Sim. E aqui, vocês estão bebendo aí só pra R$34,93. O precinho tá bem legal, R$34,93 esse aqui. Justo. Bem justo, nossa. Eu vinho para 6 unidades, entregue na sua casa. Maravilhoso, isso mesmo. Aqui, qual o cuidado? A maior tragédia de se beber um vinho em casa é alguém quebrar a tua taça. Nunca quebre uma taça na casa de ninguém. Se quebrar, compre 6 e devolva. Não fala isso, porque eu dou nova, sempre dou taça nova. Tu é uma pessoa educada. Mas já quebrei várias taças. É que às vezes assim, tu tá ali com a verdade. Felicidade, Tu é italiana, não? Não, mas eu sou bem expansiva. Isso, italiano, pra deixar o italiano mudo, a gente amarra a mão. Aqui, por que a gente elegeu isso aqui? Porque a proposta desse vinho, a proposta dos preços dos vinhos do site, que é o vinho que tu pode levar pro teu piquenique, pode levar lá pro campeonato de skate, tu pode levar pro parque. Esse é bom pro campeonato de skate, pro piquenique. Olha Dá um o rótulo. Não, e o rótulo também. Sim. Eu adoro. Tem uma coisa, eu muitas vezes escolho vinho pelo rótulo. Estou fazendo muito errado ou não? A roupa diz muito. Diz. Né? Então, a roupa também diz muito do vinho. Sim. Se é um vinho mais moderno, ele vai estar com um rótulo mais moderno. O que é um vinho mais moderno? Um vinho mais fácil, rico em fruta. Um vinho ok, como uma menina me falou outro dia, eu pirei para saber o que era um vinho ok. Era um vinho que ela vai investir o X de 30, 40 reais e vai atender. Agora, tu pega um mais clássico, ele vai ter aquela coisa mais de velho mundo, outras nuances. Um vinho, a identidade se dá também pelo visual, tá? Então, assim... E o contrário também às vezes acontece, mas... poucas vezes. Essa taça não quebra, é uma taça de acrílico. Puxa, Edu, mas eu não tenho taça em casa. Ok, tu pode ter um copo.
como esse, assim? Esse é bonito, esse é invocado. Esse aqui é bonito. Um copo mais bojudinho, mais fino. E depois tu tem a parte de espumantes, tu pode... Gente, o mais importante não é o copo, o mais importante não é a garrafa, não é o rótulo. O mais importante é o vinho. Mas sabe que às vezes eu gosto de colocar espumante num copo maior, numa taça de vinho mesmo, porque às vezes logo que eu abro o espumante, me incomoda um pouco. As perlagens. Muito gasto, na realidade. Perlagem. Perlagem, obrigada. Essa é a palavra chique. Perlagem. Palavra-chave. Bom, aqui nós temos esse rosé, que nós vamos degustar. Rosé, agente de saúde. Como é que... Segura a taça? Segura a taça, quanto tempo cheira. Vamos lá, então vamos falar da coisa técnica. Estamos lá no evento, Tô vendo que tá segurando assim pra segurar. A pessoa vem te servir. Tu não vai enfiar a mão aqui para sujar tua taça, enfim. Tu pega delicadamente no pé. Agora, se a pessoa tá te servindo assim, tu pega no pescoço, por isso que tem um pescoção. Tá? Essa haste é justamente para isso, então pra gente não... Amiga, tô tomando um prosecquinho, é ridículo. Tá? Amiga não tá tomando... Isso aqui é para conhaque, ok? Se estiver tomando um conhaque, ok. Nada de amiga, prosecquinho, nada disso. É que às vezes quando eu começo a ficar mais tocada pelo álcool, eu já não pego mais assim. Pode notar que a Marina tá bêbada quando eu seguro assim. Segura assim. Ela é quase uma taberna, né? É mais uma coisa assim, Yankee da vida, né? Existem as coisas técnicas, gente. Eu não vou dizer pra vocês que tu tá lá na tua casa cozinhando, que tu vai te preocupar de pegar aqui. Não, tu vai pegar aqui e acabou, tu tá na tua casa. Isso eu faço na minha casa. Mas, quando eu vou ministrar uma palestra, dirigir uma degustação, obrigatoriamente eu tenho que passar a parte técnica e o porquê de cada coisa. Sim. Então, isso a gente vai falar agora. Tá. Tô lá no restaurante, né? Vou fazer a média. Tamo lá, o garçom chega, apresenta o vinho, ele põe um pouquinho do vinho para que eu prove esse vinho. Por que eu não pego aqui? Porque a minha mão tem óleo, vai sujar a taça, eu não vou poder avaliar a coloração desse vinho, né? Vai me atrapalhar. Isso é a parte técnica, ok? Colocou um pouco de vinho, por que eu não giro? Não se gira. A gente dá risada. Não gente, gira a taça. Os garçons são os terapeutas do mundo. Não gira E a gente acaba lá nos bastidores dando risada dos clientes. Por quê? O cliente pega a taça de vinho, o garçom serve, ele fica girando e ele quer mostrar para a menina que ele sabe. E é uma tragédia, porque a gente já sabe que ele não sabe nada. Viu? Então não é pra girar. Se alguém girar a Não, taça... por que não? Por que não girar? Vamos lá. Por quê? Me explique. Existe um fungo que ataca até 3% de todo o vinho no mundo. Vou começar a dar Não, uma... pode É ler. maldade, o negócio tá aberto. Não pode... Eu só vou... Saúde. Que ataca a rolha do vinho, que a gente chama de bouchonnet. Bouchonnet é um fungo que ataca a rolha, que contamina o vinho. Por quê? Porque o vinho fica desse formato, assim. Desculpa, interrompendo. Pergunta, como é que a gente deve guardar? Tudo bem guardar ele de pé ou já me disseram que eu tenho que guardar sempre deitado? Sempre que possível ou sempre que para guarda. Guardar deitado, então. Se ele vai ficar um período lá. Mas, por exemplo, eu sei que na tua casa você pode pilhar a caixa que não tem problema. Vai ficar um mês de pé. Não tem problema. Não tem problema. Ele não é tão sensível quanto a gente imagina. Agora, se ele ficar um mês de pé na tua garagem, onde tem sol, oscila a temperatura, ele é um ser vivo. Ele vai estragar. Eu tenho uma bandeja bonita onde eu boto todos ali. Meia dúzia que tem uma rotação alta. Então não tem problema. Não, sobe direto não bate. Se tem rotação, não tem problema. Aí ele serve um pouquinho, tu examina, o primeiro exame, né? Primeiro exame visual. Eu tava falando aqui, deixa eu voltar. Do fungo que ataca a rolha, contamina o vinho. Só que esse fungo, se ele atacar esse vinho, qual o aroma que ele vai deixar no vinho? Papelão molhado ou pano molhado. Sabe aquela casa da praia que tu aluga e chove na semana que vocês vão? E ninguém limpa, mas todo mundo limpa, mas ninguém limpa. Pega aquele pano, passa na cozinha e põe atrás da porta, que dali o futuro dele é o lixo. Ninguém vai limpar, é mentira. Então, fica com isso. E aí, se tu gira, num primeiro momento, os outros aromas mascaram esse defeito. Então, tu não consegue sentir. E só depois da metade da garrafa que tu vai ver que o vinho tá ruim. E aí não tem como trocar. Não dá para trocar. Mas vamos lá. Avaliação técnica do vinho. Primeiro exame é o exame visual. Nós vamos verificar se esse vinho tá turvo ou se ele tem algum sedimento. Não tá turvo nem tem sedimento, correto? Correto. Se tiver sedimentos, a gente, de preferência, não quer. Mas depende da proposta do vinho. Às vezes até
O sentimento às vezes é legal. Aí a cor e a intensidade aqui, a intensidade dele. Se ele é pálido, é intenso, ou muito intenso, ou médio intenso. Nesse caso aqui ele é pálido, porque eu consigo ver o dedo do outro lado, assim. Aqui, ok? Então, no exame visual, ele não tem nenhum defeito, tá brilhante. A cor dele, um salmão, eu diria que até uma casquinha de cebola, né? Aqui é um salmão brilhante, vivaz, esse é um vinho jovem. Normalmente um vinho jovem ele é bem brilhante, né? Com a evolução, essa é uma coisa que ele perde. Esse brilho, igual a gente com 18 e 30, mesma coisa. Ok. Não diga isso, eu me considero super... Não, tô jovem, tenho 15 anos, vamos lá. Eu tô com 18. Aqui. Primeiro exame visual, então o vinho está limpo, ok? Nariz do vinho, sem girar. Tem algum defeito? Tem aquele aroma de Bouchonnet? Alguma coisa medicinal? Eu tô tentando buscar aqui uma A gente vai chegar lá, vamos chegar lá. Tá. Qual é a intensidade desse aroma? Essa parte técnica é um pouco chato, gente, mas é para vocês aprenderem e depois fazer média. Fala, olha como ele entende de vinho, né? No vídeo já aprende. Sim. Aqui, a intensidade é média e agora as características de aroma. E aí a gente pode girar. Aí gira. Para quem não consegue girar... Eu tenho medo de girar até porque eu sou capaz de Eu já me vinho. molhei, né? Assim, a gente se empolga às vezes e o vinho sai da taça. Então, para quem não consegue, aqui. Vamos lá. Mudou o cheiro do vinho, Frutos ficou de mais bosque, aberto. né? Aí morangos, Nossa, eu queria muito. framboesa. Meu nariz é horrível. É um cheiro agradável. Não é horrível, é questão de prática, Meu né? nariz é ruim mesmo. É como, por exemplo, eu não posso competir com a minha chefe, que é corredora. Né? Se eu sair daqui correndo e em 500 metros, SAMU pro menino. Mas alguém corre 5 km e dá risada, né? Olha para trás e ainda tira selfie. Então, é a mesma coisa no vinho. Por quê? É a prática. Né? Eu sinceramente não tenho muita, assim, eu não cheiro muito, não. Eu vou começar a fazer mais isso, tá bom? Isso, é interessante, a referência. Ok, então a gente fez o visual e a gente fez o olfativo. E agora, o gustativo. E ela já está no gustativo, né? Então a gente põe um bom gole na boca, primeiro para equilibrar, e um segundo gole para avaliar. Onde a gente vai avaliar o quê? A doçura desse vinho, a acidez, tanino, álcool e corpo do vinho. Essa é a estrutura dele. Depois sabor, intensidade de sabor, característica de sabor e final. De persistência, se é um bom vinho ou não é um bom vinho. Corpo do vinho. É muito interessante que a literatura diz o seguinte. O corpo do vinho é o peso do vinho na boca. E foi o que eu aprendi. Eu já fui o melhor sommelier do mundo que eu conhecia. Né? Como toda pessoa que começa a fazer um curso, depois de um mês ela é o expert. Eu não fui diferente. Nunca experimentou vinhos como eu nessa vida. Não, eu sou o melhor. E aí, quando eu era o melhor sommelier do mundo, eu me formei, saí mais super sommelier. E aí fui fazer a minha primeira degustação para garçons, né? E cheguei lá, expliquei, né, o que estava escrito, né? O corpo do vinho é o peso do vinho na boca. O cidadão levanta a mão e fala, então quer dizer que se eu encher minha boca, todo vinho encorpado. Eu falei, cara, tu tem razão. Eu preciso criar uma referência para as pessoas que não seja essa, né? Então, aí eu desenvolvi uma teoria da qual eu fui expulso da aula, mas eu disse que um dia eu poderia difundir. Esse dia é hoje, por exemplo. Que é o quê? O leite e o vinho. O que o vinho tem a ver com o leite? Nada. Só que todo mundo já comprou um leite desnatado por engano na promoção. Mas eu prefiro desnatado aqui, no caso eu comprei de propósito. Mas ela é a nossa diferença, né? Eu sou mais forte, então eu tomo integral. O que é isso? Por exemplo, quando tu faz, sei lá, um Nescau com leite desnatado, fica ralinho, não ganha estrutura. Um semi-desnatado já tem mais estrutura. Ele cobra a boca. Isso, o integral tu mastiga praticamente, né? Para tu que gosta de desnatado. No vinho é a mesma coisa, essa sensação de boca. Por exemplo, um vinho leve é como um leite desnatado. Um vinho de médio corpo é como um semi-desnatado. E um vinho encorpado é como um leite integral. Será que essa sensação que eu estou tendo em boca com esse vinho está mais para um desnatado, ou está para um semi, ou está para um integral? Então tu consegue, com essa analogia, fazer a pessoa entender uma coisa extremamente complexa e que é para ser fácil, né? Então, assim, na boca, o que esse essa aqui, intensidade... Então, é vamos desnatado. lá? É que eu já tomei então. vários golinhos. Que ela já tomou, então vamos lá.
Desnatado. Então, ele é vinho doce ou seco? Acho meio do caminho. Médio? É. Eu colocaria ele na categoria seco. Meio do caminho pra mim. Então, ela ficou no meio do caminho, eu falo que é seco. Acidez, ele te faz salivar muito, muito pouco ou médio? Vai faltar vinho. Eu diria que ele tá Médio. mais pra ácido que pra não ácido. Fresco. Fresco, ele é fresco, obrigada. Né? Álcool, é um vinho quente em boca ou tá equilibrado? Ai, gente, muita coisa pra prestar atenção. Não é? Essa é a parte técnica, gente, que a gente tem que fugir. Que aí deixa pro sommelier. Diria equilibrado, equilibrado. Tá. Vamos lá. Tanino, ele amarra a boca? Não tenho. Poderia ter. No branco não tem o tanino. No tinto tem o tanino. Só que no branco, se ele... aí é uma outra coisa, que aí se passar por madeira é uma outra história. Intensidade de sabor dele é leve, média ou pronunciada? Leve pra média. Média. Características. Eu tenho a fruta mais madura ou a fruta mais cítrica? Ai, meu Deus. Cítrica. Cítrica. No nariz ela parecia o quê? Mais polpa, mais madurinha. Ai, que delícia. Tem uma geleia. Não, é esse contraste que é bacana. E quanto tempo dura esse sabor? Ele é ligeiro, ele é médio? Meu Deus. Bom, já deve ser ligeiro, porque Aqui. agora você tem que tomar mais... Aqui. A intensidade média, eu diria, né? Ok? É um bom vinho? É um bom vinho. Não se preocupem com toda essa questão que a gente colocou. A gente colocou aqui a questão técnica necessária, mas isso por um profissional. Tu que está aí assistindo a gente, o vinho se define da seguinte forma: gostei e não gostei. O restante pode ser poesia ou técnica. Né? Eu posso fazer um poema de um copo d'água, porque eu tenho um domínio técnico sobre os adjetivos, né? Porque tem tanta coisa. Então tem coisa assim que Mas isso eu é acho viagem. que essa linguagem técnica, essa parte pra mim vai ser muito útil quando eu estiver comprando pela internet, por Sim. exemplo, por causa de toda aquelas descrições, às vezes tu lê, é um parágrafo desse tamanho, mas tu leu aquilo, não te disse nada. Não te disse nada. Então é interessante saber dessas coisas. Quando diz que ácido, quer dizer que ele é fresco. O tudo. corpo é interessante. Uva, essa questão, a acidez, o frescor mais ou menos, grau de doçura. Sim. E aí a outra questão é, dentro desse preço, o que eu acho? Como eu falei já, a gente conversando, eu falei, um bom vinho caro é fácil. O difícil é um vinho que caiba no meu bolso. Bom, bonito e barato. Bom, bonito e Clássico barato, BBB. que é o que a gente tem. Inclusive tem essa particularidade lá no site. Tem vários, depois se vocês quiserem. Tem no site, eu fiz no blog, eu fiz post com os meus favoritos da Decanter do mês passado. E inclusive esse estava incluído nele. Então, e eu adoro o rótulo desse, eu acho jovem, eu acho legal. Né? Eu acho cool, assim. Tem o marinheiro, eu chamo de marujão. Tem barba marinheira, tem... E o Shiraz desse aqui também é muito bom pra quem quer experimentar um tinto que não seja assim... Porque tem alguns tintos, às vezes, como eu não sou tão acostumada, que é quase um soco na cara, na boca. Assim, mas é uma potência, é uma né? potência, que é assim, aquele que tu tem que tomar Ele um golinho. Ele é um homem rústico, é um bofe rústico. Esse aqui já é mais assim, um hipster. Esse aqui dá pra ficar conversando. Dá pra conversar com essas tatuagens. Ah. Mas é que tem uns tintos que eu acho que assim, tu toma 2, 3 goles, tu realmente tem que degustar. Não é um vinho pra, né, que tu vai tomar sem pensar, digamos. Eu não... Na verdade, hoje eu tenho uma preferência, assim, eu prefiro 2 vinhos medianos em termos de sabor, corpo e tudo, do que um vinho muito potente. Né? E às vezes a gente pensa, pô, eu vou pegar uma gastronomia potente, um vinho potente, eu vou sair em papo sal. Então, eu prefiro 2 garrafas de um vinho mais leve, que dê para brincar mais, do que um super potente. Esse vinho mais potente é para quando todo mundo vai embora e eu quero ficar meditando, que daí eu tenho tempo para ficar brincando com ele na taça, essa coisa toda. Mas assim, para acompanhar uma série numa sexta-feira, que é isso aqui. Nessa linha aqui, dentro do que tu acha agradável pro teu paladar. Eu gosto de vinho mais doce, ok, abre um lambrusco. Que é um docinho. Muita gente queria saber, eu gosto de mais suave, docinho. Para quem quer um tinto bem fácil, Dadá é a nossa sugestão aí. Aí o rosé, pra ficar bebericando, acho que é a pipoquinha. O rosé é o mais versátil, né? Vai com tudo. Ele é o signo de Gêmeos da galera. Ele é tem isso. Ele é 1000 coisas ao mesmo tempo, eu acho. A gente pode também fazer um pouco de signo. Ele é orgânico, biodinâmico, tem essa batida. E o branco mesmo vai pra quem tá na vibe de saladas, né? A gente não, eu nunca tô na vibe de salada. Não? Então vamos lá. Quem tá nessa linha aí, uma cama de rúcula com
com roquefort e gostou de queijos. lâminas Muito queijo vai de bem. pera. E queijos também branco e rosé. Os tintos a gente sempre, para queijo e vinho, pega os tintos mais leves, para não ficar também... Muito forte, muito que o intenso. sal acentua tanino e tal. Tem isso, mais uma coisa, gente. Então, sal acentua tanino. Então, se pegar um prato muito salgado com um vinho que tenha muito tanino... Vai ficar mais tânico. Não vai nem conseguir abrir a boca depois. Muito obrigada mesmo. Dá o teu @no Instagram, ele tem Instagram também. Tá, Eduardo Dorilho. Vou botar aqui embaixo. Então, quando vocês tiverem dúvidas também, perguntem pra ele. Isso, pode mandar aqui, ele, ou aqui. Tamo junto. Espero que a gente tenha conseguido tirar umas dúvidas boas. Manda aí, a gente faz outro vídeo, né? A gente faz outro vídeo, tá? Qualquer coisa, deixa um comentário aqui embaixo. Farei o meu melhor pra responder. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, Eduardo. Valeu. Super valeu. Arrasamos. Tchau, tchau, gente. Beijo. Até a próxima.